Olá, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte e estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Na mensagem passada, eu falei acerca da caverna de Adulão. E pensando ainda na caverna, eu me lembrei de um outro homem que em um determinado momento da sua vida, ele esteve em uma caverna. E é sobre a vida dele, ou sobre esse momento da vida dele, que gostaria de meditar com vocês nesta noite. Acompanhe comigo o relato de 1 Reis, capítulo 19, que nos diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio até Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unges a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, dirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, dirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta. Por que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou,
e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Essa aí é uma história extremamente interessante, né? É um episódio aí interessante da vida de Elias, o profeta. Um dos grandes nomes, né? Quando você pensa em profeta do Antigo Testamento. Mas quem era Elias, né? O que a gente sabe acerca dele? Elias era o tesbita, né? O seu nome, ele significa Jeová é Deus. E no capítulo anterior, né, no capítulo 18, ele havia derrotado lá os profetas de Baal. Se você olhar o capítulo anterior, você vai perceber isso, você vai ver isso. Ele derrota lá no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do pós-ídolo, aqueles que estavam sendo sustentados, né, por Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. Uau! E se você se recordar dessa história, você vai ver que Elias faz uma convocação ao povo, para que naquele dia, né, nesse dia que ele está lá no Monte Carmelo, eles escolhessem a quem eles iriam servir. Se eles iriam servir ao Senhor ou se eles iriam servir a Baal. E aí o desafio é lançado, né? Elias diz que o Deus que respondesse com fogo, né, eles preparariam um altar, né, uma oferta, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. Então Elias, somente ele, contra aí esses outros profetas. Deus que respondesse com fogo, esse seria, né, Deus. Pela leitura lá do capítulo 18 ainda, você vai perceber que ele restaura o altar, ele oferece um sacrifício, Deus responde com fogo, né? Ele recebe aquele sacrifício, né? Ele responde com fogo, ele consome todo aquele sacrifício, o povo cai com o rosto em terra e vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí os profetas, né, são mortos, né? Os profetas são mortos. Havia uma grande seca ocorrendo naquele período também. E aí Elias vai informar Acabe que haveria uma abundante chuva. É um momento em que o povo olha e começa a ver, meu Deus, que respondeu lá com fogo, aceitando aquele sacrifício, o Deus que a oração do seu profeta manda chuva. Então aquela chuva, né, que estava lá segura nos céus, ela desce sobre a terra. Então foi assim, um momento muito bom, um momento muito interessante na história de Israel e na própria vida do profeta Elias. Mas é também nesse momento que Jezabel, quando sabe da morte dos seus, né, dos profetas que ela sustentava, que comiam à sua mesa, quando ela sabe da morte deles, daqueles que estavam lá para o culto a Baal, ela faz uma ameaça ao profeta Elias. Ela ameaça a vida desse profeta. E Jezabel já havia matado muitos profetas, né? Ela era casada lá com o rei de Israel, com Acabe. Foi uma aliança feita entre o pai de Acabe, o rei Omri, e o rei de Tiro, Etbaal, que era pai de Jezabel. Eles fazem aí essa aliança de casamento e um dos objetivos de Jezabel era estabelecer o culto a Baal nas terras de Israel. E você pode perceber, fazendo lá a leitura, né, do livro de Reis, que ela teve um grande êxito nesse seu intento. Mas Deus havia levantado um profeta naquela região. Deus levantou um homem naquele lugar que realizou muitos sinais, muitos prodígios. Se você fizer a leitura, né, acerca da vida do profeta,
né? Se você olhar lá no livro de Reis, acerca da vida desse profeta, você vai ver que ele é aquele que profetizou acerca da seca. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Ele é o homem que multiplicou o azeite e a farinha da viúva lá de Serepta, no capítulo 17, a partir do verso 16. Você vê isso, né? Porque depois da seca ele foge, né? Deus diz que ele deveria fugir e um dos lugares que ele fica abrigado é lá com a viúva de Serepta. O filho dessa viúva morre e ele ressuscita no capítulo 17 de 1 Reis, perdão, estou falando de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, verso 22, você vai ver isso. É aquele homem que desafia lá os profetas de Baal e do poste ídolo lá no Monte Carmelo e os mata, né? Depois que Deus responde com fogo, consome o holocausto, ele vai matar esses profetas lá no ribeiro de Quisson. É o homem que ora e a chuva cai novamente sobre as terras de Israel. O profeta Elias. Mas é também um homem que em um determinado momento da sua vida ele foge. E ele foge com medo por causa da ameaça de uma mulher, Jezabel. O profeta Elias, ele foge porque ele luta tanto que chega um momento da sua vida que ele se sente cansado, ele se sente angustiado, ele se sente deprimido. E aí ele vai pedir ao Senhor a morte. Ele vai dizer, olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu não sou melhor que meus pais. Chega, basta. Eu lutei uma grande guerra até aqui, mas nesse momento eu me sinto fraco, eu não tenho forças. Você percebeu pela leitura do texto que ele vai e para embaixo de uma árvore e fica lá. E diz que não quer outra coisa que não seja a morte. Eu cansei. É essa aí a postura, né, e a atitude de Elias nesse momento da sua vida. Mas o texto que nós lemos também vai dizer que Deus manda um anjo que aparece e toca o profeta. Ele prepara uma comida e diz, olha, coma. O profeta come, volta a dormir. E o anjo diz, não, coma mais. Você precisa se alimentar, tem muita coisa ainda, tem uma caminhada aí pela frente. Você precisa comer e levantar-se. E é isso que ocorre. Ele estava cansado, desanimado, Deus sabia disso, Deus conhecia Elias da mesma forma como conhece você. Ele sabe quais são as suas necessidades nesse momento. Nessa hora em que você para ouvir esta palavra, da mesma forma ele conhecia as necessidades daquele profeta. Elias come e caminha 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. E quando ele chega lá, ele vai para uma caverna. Ele passa a noite nessa caverna até que ele ouve a voz de Deus. E Deus vai dizer para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? E ele começa a dizer para Deus o que ele está fazendo ali. Ele vai dizer, olha, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ele vai dizer que os filhos de Israel deixaram a aliança do Senhor, que derribaram os seus altares, que mataram os seus profetas. E ele vai dizer mais, ele vai dizer, e olha, Senhor, e eu fiquei só. Eu tenho sido zeloso, eu tenho lutado, eu tenho tentado manter o culto ao Senhor vivo. Eu tenho dito a este povo acerca dos seus pecados, dos erros que eles têm cometido, que eles precisam voltar para o Senhor. Mas nesse momento da minha vida, eu estou só.
E sabe o que acontece, Senhor? Além de estar sozinho, ainda existem pessoas que querem tirar a minha vida. Depois de ouvir todo esse lamento de Elias, sabe o que Deus diz? Elias, você está dentro de uma caverna. Sai daí, vem para cá. O texto vai dizer que o Senhor passava naquele lugar, havia um forte vento, depois houve um terremoto, depois uma brisa mansa e delicada. Elias, então, ele se põe à entrada daquela caverna. E é quando Deus pergunta mais uma vez a ele: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nesse lugar, Elias? E Elias repete a mesma coisa. Ele vai dizer: olha, eu tenho sido zeloso, Senhor. Os filhos de Israel deixaram a aliança do Senhor, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. E vai dizer ainda: e eu fiquei só. E estão tentando tirar a minha vida, Senhor. Estão tentando tirar a minha vida. O Senhor ouviu. Eu estou dizendo novamente o que está acontecendo comigo. Sabe o que eu acho interessante nesse texto, nesse momento aqui dessa história? É que parece que Deus não tenta consolar Elias em relação à queixa. E qual é a queixa dele? A queixa dele é: eu fiquei só e estão tentando tirar a minha vida. Deus é direto com Elias. Deus vai dizer: olha, você está aqui, mas aqui não é o seu lugar. Volta pelo teu caminho, vai para o deserto de Damasco. E sabe por quê, Elias? A obra que eu comecei na sua vida, eu ainda não terminei. Existem outras coisas. Você já fez muitas coisas, mas existem outras coisas que você precisa fazer. Existe ainda um caminho que você precisa trilhar. Esta caverna, Elias, aqui não é o seu lugar. Você vai precisar ungir um rei sobre a Síria. Você vai precisar ungir um rei sobre Israel. Você vai precisar ungir um profeta que vai estar no seu lugar. Existem outras coisas que você precisa fazer. Se você continuar a leitura aí do livro de Reis, depois do capítulo 19 que nós lemos, você vai ver a continuação do ministério de Elias. Ele vai escolher Eliseu como profeta, ainda no capítulo 19 nós lemos acerca disso. Ele vai proferir uma sentença de morte contra Acabe e Jezabel, está lá em 1 Reis, capítulo 21, dos versos 19 a 23. Ele vai proferir uma sentença de morte contra Acasias, segundo Reis, capítulo 1, verso 4. Pela palavra de Elias, 2 capitães e 100 soldados são consumidos pelo fogo. Segundo Reis, capítulo 1, dos versos 9 a 12, você vê isso. E o terceiro só não é consumido porque pede clemência a Elias. Elias vai dividir as águas do Jordão com o seu manto, segundo Reis, capítulo 2, verso 8. E é no capítulo 2 de segundo Reis que Elias sobe até os céus. Ele é arrebatado. E Eliseu assume a cadeira de profeta no lugar de Elias. Elias, ele chegou à caverna, ele chegou ao monte Horebe, não porque o seu ministério tivesse chegado ao fim, mas Deus permite que ele estivesse lá porque ele precisava ter as suas forças renovadas para então cumprir aquilo que Deus ainda tinha na sua vida. Quando se enfrenta uma grande luta, uma grande guerra, você precisa de um tempo de refrigério, você precisa de um tempo de descanso. E a luta de Elias foi grande.
Quando você lê o livro de Tiago, capítulo 5, o verso 17, vai dizer que Elias era um homem como você. Era um homem como eu, como nós, que era sujeito às mesmas paixões, era a natureza humana dele, mas que ele ora para que não haja chuva e não chove. E depois ele ora novamente e a chuva cai. Esse homem que era como eu e você, que estava sujeito às mesmas paixões, às mesmas dores. Elias, o profeta de Deus, um homem que foi ousado, que foi corajoso, que desafiou mais de 800 homens. Elias era um homem como eu e você, que sentiu medo e fugiu. Ficou cansado da vida e pediu a Deus a morte. Mas tal qual foi com Elias, eu e você, nós podemos ser consolados e receber a orientação de Deus para continuar a caminhada. Deus perguntou a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aí, meu irmão? Escondido dentro dessa caverna. Deixa-me dizer uma coisa para você nesta noite. Existem coisas para você fazer. Existem reis para serem ungidos, existem profetas para serem escolhidos, existe uma obra para ser realizada. Então, a caverna não é lugar para você ficar, mas é ponto de parada, é lugar de renovar as forças, mas prosseguir. Um dos grandes conflitos, nessa história de Elias era pensar que ele estava só. Ele vai dizer: olha, eu lutei, mas agora eu estou sozinho. E além de estar sozinho, estão tentando tirar a minha vida. Mas sabe o que Deus mostra para ele? Deus diz que ele não estava só. Havia um exército de servos de Deus que não dobraram os seus joelhos a Baal. Deus vai dizer para Elias: olha, Elias, eu sei que você fez muita coisa até agora. Eu sei que você tem aí um currículo escrito até esse momento, mas eu quero que você entenda uma coisa, que a missão não terminou. Então saia daqui, saia deste lugar, continue a caminhada. Você fugiu e chegou até aqui, e é neste lugar que eu vou renovar as suas forças. É neste lugar que eu vou dar a você um novo propósito, que eu vou mostrar a você que ainda há coisas para fazer. Elias precisava escolher o seu sucessor, precisava caminhar com ele até o término do seu ministério aqui na terra, do ministério de Elias aqui na terra. E é esse sucessor que daria continuidade à obra de Deus. Se você fizer a leitura do texto bíblico, de 2 Reis, você vai ver que é Eliseu que unge Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. Eu não sei como você tem se sentido nesse momento. Eu não sei se você está cansado, se você está desanimado. Se você estiver assim, pare, descanse. Alimente-se com aquilo que vem do alto, com a palavra de Deus, que é alimento para as nossas almas. Mas siga. Continue a caminhada. Talvez você precise escolher alguém que esteja ao seu lado para aprender, para ensinar. Talvez não seja você a ungir reis, mas você vai orientar aquele que vai fazer isso. Então, siga. A caverna não é lugar para ninguém ficar. Nós precisamos nos colocar em movimento, porque há ainda muito para fazer. Deus deseja
usar a sua vida. Fique firme, permaneça firme no propósito que Deus tem para você. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você de forma plena e profunda. Que você consiga ouvir a sua voz e permanecer firme nessa caminhada. Que Deus abençoe você. Grande abraço e até a próxima.